Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo para a glória do Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo para a glória do Senhor. Glória a Deus, amém? A paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Pai querido e Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos na tua presença, Senhor. Vem com teu poder, Senhor, nos limpa, Pai, nos purifica, Senhor, nos redime, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Jesus Cristo, tu és o Senhor e Salvador. Nós consagramos a ti, Senhor, a nossa vida, que a nossa mente, que a nossa alma, o nosso coração, Senhor, venha se voltar para ti, Senhor, em obediência à tua palavra. Nos ajude a manter, Senhor, a comunhão contigo. Endireita, Senhor, as nossas veredas. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Em nome de Jesus. Nos dê discernimento, Senhor, dos nossos pecados. Perdoa, Pai, os nossos pecados em nome de Jesus. Amém? Senhor, nos envia o teu Espírito Santo para que a gente venha se alinhar, Senhor, à sua vontade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas, porém é contra os que fazem o mal. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele está nos dando uma instrução de amor ao próximo, de amor fraternal. E Ele fala aqui como nós devemos nos comportar. São princípios que o Senhor quer que nós tenhamos a partir dEle, a partir da sua palavra, para que a gente tenha comunhão com o nosso próximo, para termos comunhão com Deus. Então Ele nos exorta a termos o mesmo modo de pensar.
uns com os outros. E para praticarmos esta palavra, nós precisamos ter um modo de pensar para com o nosso próximo a partir do que a palavra nos diz. Nós não devemos nos apoiar nos nossos sentimentos, nos nossos próprios pensamentos, nem nas nossas próprias vontades naturais. Aqui o Senhor ele fala de que nós precisamos ser bondosos, compassivos, misericordiosos, humildes. E para exercermos essa palavra, nós precisamos estar apoiados naquilo que Jesus tem falado para cada um de nós. Porque os sentimentos naturais, os pensamentos e as vontades naturais tendem a corresponder àquela situação que é contrária. Mas o Senhor ele não quer que a gente corresponda o mal com o mal. O Senhor quer que nós venhamos corresponder segundo o que a palavra diz, segundo o que Jesus está nos falando. E para eu e você exercermos esta prática, nós precisamos estar diante da palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que vai nos instruir, que vai nos aconselhar a forma que nós devemos nos comportar mediante a essas situações. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, a palavra nos diz: tenham o mesmo modo de pensar entre vocês em Cristo Jesus. Essa palavra está nos dizendo que o nosso pensamento ele tem que proceder de Jesus, ou seja, da sua palavra. Sendo assim, nós também vamos ter o mesmo modo de pensar para com os nossos irmãos, segundo aquilo que Jesus quer que a gente pense para com eles, e não segundo aquilo que a gente vê, ouve ou sente, ou segundo a uma circunstância, mas segundo aquilo que Jesus fala para cada um de nós. E para isso nós precisamos ter a palavra do Senhor na tábua do nosso coração. O Senhor está nos falando aqui que nós temos que ter a mente de Cristo. E para a gente ter a mente de Cristo, essa mente provém da palavra do Senhor. É segundo o que Jesus nos fala, de que maneira Jesus está falando para que nós nos comportemos em determinadas situações. Como Jesus quer que a gente pense nesta circunstância. Então a palavra do Senhor, ela nos fala de que modo a gente deve pensar. Precisamos proceder segundo as palavras que o Senhor nos tem dito, que são espírito e vida. Então, para eu e você termos essa comunhão com o Pai, essa unidade, nós precisamos estar alinhados à palavra. O Senhor diz para a gente abençoar, para a gente, porque foi para isso que nós fomos chamados, que a gente não deve pagar o mal com o mal. Ou seja, nós não devemos corresponder o mal, a ofensa, a palavra, o olhar, o pensamento, a atitude, muito pelo contrário. Mas segundo o que Jesus nos fala, segundo a palavra do Senhor, vamos ter o mesmo pensamento de Cristo, ou seja, a mesma atitude. E é desta forma que nós exercemos a palavra do Senhor. Mas para isso, eu e você precisa estar com os olhos nas Sagradas Escrituras, para que o Espírito Santo ele nos lembre dessa palavra e a gente venha se submeter à palavra. A palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, nós precisamos nos submeter àquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós, segundo a sua palavra, em obediência. E resistir ao pecado. O Senhor diz que a gente persiga a paz para alcançá-la. Então, quando nós exercemos segundo o Espírito de Deus a esta palavra, nós procuramos fazer não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E obtemos da parte do Pai a paz na nossa mente, na nossa alma e no nosso coração. Isso que nos traz unidade com o Pai, em nome de Jesus, é a obediência à palavra, é obedecer aquilo que o Senhor está mandando que a gente faça.
O nosso coração precisa estar alinhado à vontade de Deus, livre do ressentimento, da mágoa, da ira. Precisamos guardar o nosso coração na palavra do Senhor, nos alimentar das palavras do Senhor, ser purificados diante de Deus, livre do ressentimento, da ira, de ficar ruminando palavras, deixar de ficar ruminando palavras, atitudes contrárias. Essa palavra também nos diz para a gente refrear a língua do mal, deixar de falar palavras enganosas. Jesus nos apresenta a sua palavra, a sua verdade. Então, a vontade do Senhor é que as palavras que saírem da nossa boca sejam as palavras dele. Que a gente não venha usar de palavras enganadoras, porque por muitas vezes as convivências, o vício de linguagem faz com que saiam palavras enganadoras. Mas nós precisamos estar com os nossos olhos na luz da palavra para que a gente venha sair deste caminho, para que as palavras que saírem da nossa boca sejam para a edificação. Agrade o Senhor as nossas palavras, e que a gente venha refrear a língua do mal, de falarem palavras ruins, malignas, destrutivas, em nome de Jesus. Porque as situações, as convivências, as coisas naturais influenciam a falar palavras que não provêm de Deus. Isso é as circunstâncias naturais, mas o Senhor quer que eu e você vivamos no Espírito. E para vivermos no Espírito, precisamos proceder segundo as palavras que o Senhor nos tem dito, que são Espírito e vida. Em 1 João 4:7, o Senhor nos fala: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então é por meio de Jesus que eu e você precisamos viver. Jesus nos ensina a pensar, a falar, a olhar, a sentir, a proceder, e ele nos ensina segundo as suas palavras. O Senhor nos fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A partir do momento que a gente exerce essas palavras, o Senhor, ele se manifesta a sua presença em cada um de nós para que a gente venha ter unidade, para que a gente venha ter comunhão, para que a gente venha estar em concordância com a sua palavra. Não nos apoiando nos nossos sentimentos, é na palavra do Senhor. Não no que nós sentimos, não segundo as circunstâncias, mas segundo a palavra de Deus. O amor procede de Deus. Para nós amarmos a Deus, nós precisamos amar o nosso próximo para termos comunhão com o Pai. Em nome do Filho. No versículo 11 o Senhor nos fala: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Glória a Deus, pois a sua palavra testifica que é o Espírito Santo de Deus, a sua presença em nós e a sua palavra, a prática da sua palavra em nós, em nome de Jesus. Que estamos nele e ele em nós. Quando nós recebemos essa palavra, o próprio Espírito Santo testifica. Amém, glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus? Pai, louvado seja o teu santo nome. A tua palavra, Senhor, teu Filho amado Jesus Cristo, nos ensina, Senhor, a proceder segundo a sua vontade, em andar em verdade, em andar em espírito, em andar, meu Deus, com o mesmo modo de pensar de Cristo, para que tenhamos comunhão contigo. Nós viemos nesta hora, Senhor, pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados e misericórdia, que a gente venha proceder, Senhor, da tua palavra, que é a verdade, em nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Pai bendito, toma todos os doentes e os enfermos, Senhor, que necessitam nesta hora de uma cura divina. E nós declaramos em nome de Jesus que haja paz, que haja cura, que haja libertação, que haja arrependimento, que haja
abandono do pecado, que haja salvação em nome de Jesus. A tua palavra diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas tuas feridas nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Em nome de Jesus, que do alto da cabeça recebamos cura, nós repreendemos toda seta de doença e de enfermidade. E repreendemos também células malignas, cistos, nódulos, fadiga, coceira, alergia, mal súbito, ceifa, derrame, AVC, acidentes domésticos, automobilísticos. Nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos perigos escondidos. Cobre o nosso lar, Senhor, no teu sangue. Guarda a nossa alma, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, te dê um dia próspero, cheio da presença do Senhor. Que venhamos honrar o Senhor segundo a sua palavra, nos convertendo a Ele. Que o nosso lar seja um lugar de oração, no nosso coração e na nossa casa. Que venhamos levantar altares de oração, de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, a minha casa será chamada casa de oração. Que as nossas famílias neste dia venham ser alcançadas, em nome de Jesus. Que os de perto, os de longe, aqueles que conhecemos e não conhecemos, receba do Senhor agora o resgate para a libertação, para a salvação, para a remissão, para a salvação em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Fique na paz. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor em nome de Jesus. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Amém, Senhor.